do Senhor, omnipotente descansará. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu digo do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu digo do Senhor, Ele é minha torre forte. Eu digo do Senhor, Ele é minha salvação. Amém. Você que entrou ali, profetiza para a tua vida, profetiza para a tua casa, profetiza para o teu ministério, profetiza para os alvos que você tem em Cristo Jesus, profetiza para o alvo que você tem, que é o alvo pessoal, alvo familiar, construir uma família, alvo profissional, de ter um emprego estável, alvo de planos, coisas que você tem em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente eu descansarei. Mas você precisa de crer, amado. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se você está a confessar Salmo 91, ministrando o coração de Deus, você precisa fazê-lo com fé, com confiança de que tudo aquilo que tu creres no coração, orares com a tua boca, creres no coração, o Senhor te concederá. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente eu descansarei. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu digo do Senhor, Ele é o meu refúgio. Eu digo do Senhor, Ele é minha torre forte. Eu digo do Senhor, Ele é o meu socorro. Amém. Eu digo do Senhor, Ele é a minha bandeira. Eu digo do Senhor, Ele é a minha justiça. Eu digo do Senhor, Ele é a salvação. Amém. Aleluia. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, amados. Todos vocês que vão entrando, sintam-se confortável. Esta plataforma é a casa do Senhor. Quer seja que você entrou aqui para abençoar ou para amaldiçoar, não importa. Porque aqui neste canal, todos aqueles que entrarem ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se você crê, então agarra na tua Bíblia, amado. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque a palavra por si só, ela é vazia. Mas quando nós confirmamos na palavra, ela então é ungida pelo Espírito Santo e confirmará na nossa vida. Eu oro para que toda palavra que nós partilharmos aqui hoje, ela vai prosperar na sua vida e você veja a glória do Senhor na sua vida. Seja lá qualquer problema que você tenha, amados, não venha ao Senhor só porque você tem problema, você quer uma solução. Venha ao Senhor porque você o ama. Venha ao Senhor porque Ele é o teu Deus. Venha ao Senhor porque Ele é o teu Criador. E está escrito que é o dever de todo homem buscar a Deus, porque Ele é o Criador. É o dever de todo homem honrá-lo. É dever de toda criatura, toda raça humana, o dever de todo homem, assim diz o
o Salomão em Eclesiástico, o dever de todo homem é crer no Senhor, honrar ao Senhor e fazer todos os seus mandamentos. Só por isso, se nós o fizermos com amor, com toda a singeleza do nosso coração, nós já ganhamos a glória de Deus, amados. Amém? Porque obediência traz bênção. Temos isso, a palavra confirma-se em Deuteronômio capítulo 28, de versículo 1 a 14, está lá escrito: bênçãos por obediência. A partir do momento em que nós vamos ao Senhor com a nossa mão levantada, sem iras nem contenda, nosso coração contrito, porque clamando, desejando sair da presença dele com o perdão dos nossos pecados, amados, já ganhamos tudo. já ganhamos a honra, já ganhamos suprimentos de necessidade, já ganhamos cura, já ganhamos favor, já ganhamos honra de Deus, de uma forma em que todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, favores de Deus choverão para a nossa vida. É este o dever de todo homem: ir com o coração singelo e derramar a sua alma para o Senhor, aprendendo a depender dele. Porque se nós entendermos, amados, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós entendermos esta pequena, mas grande verdade, que é o cornerstone, é crucial para uma relação efetiva entre homem e Deus. Quando nós entendermos isso, amados, nós seremos sempre mais do que vencedores. A nossa fé é aquela que será aquela que ultrapassa a dos escribas e dos fariseus. E esse tipo de fé é a fé que vence o mundo, é a fé que vence o inferno, é a fé que vence o pecado, é a fé que vence a idolatria, é a fé que vence o nosso caráter, é a fé que vence tudo no mundo, a vence porta larga, é a fé que permanece e prevalece dentro da porta estreita, que é o caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus, amados. E eu venho falar aqui desta palavra, revestir-nos da couraça de justiça. Tudo isso que eu falei tem a ver com o revestirmos os nossos lombos, revestir a nossa vida com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, amados? O nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. Ele é um Deus do amor, só nele há perdão dos pecados. Ele é um Deus de justiça, porque só ele sabe resolver os problemas de uma forma que, quando ele julga, ele dá a César o que é do César e ele fica com aquilo que lhe pertence. Então, ele é um Deus de juízo para aqueles que são irreconciliáveis, aqueles que não se reconciliam, aqueles que não aceitam que são pecadores, aqueles que não aceitam que precisam de Deus, aqueles que não aceitam que pura e simplesmente ignoram a sua origem. Então, esses são os irreconciliáveis. Então, o juízo do Senhor vem para estes. Para aqueles que creem que são limitados e que precisam da misericórdia infinita do nosso Deus, do seu Criador, e que quer depender do Senhor e em tudo se esforça, mesmo que seja um pouquinho, mas o seu coração é um coração reto, é um coração justo no Senhor, porque crê que só no Senhor ele tem a vitória. Então este terá a justiça de Deus. A justiça de Deus ele será revestido da couraça da justiça do Senhor, porque aquele que confia no Senhor não será confundido nem desbaratado. Aquele que entrega a sua vida e diz: Senhor, eu sei que eu não consigo sentir. Senhor, eu sei que a minha vida depende de Ti. Eu vejo de onde eu vim, onde eu estava, onde eu estou hoje. Se não fosse o Senhor que me deu livramento, que abriu o mar vermelho em todas as circunstâncias que se levantaram na minha vida, se não fosse o Senhor que adestrou a minha mão quando eu caí e fiquei estatelada no chão, que nunca imaginei que iria levantar, mas eu sei que foi uma força sobrenatural vindo de Ti, que me levantou e me colocou em pé e me ajudou, esforçou-me para que eu continuasse e não ficasse ali. Eu reconheço que és Tu, e por isso, Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu dependo de Ti, não tenho
nenhum outro Deus além de ti. Só em ti eu creio que virá a minha força, a minha salvação, o meu renovo. Senhor, tira o oprório de mim, Senhor, tira o oprório de mim. Aquele que coração contrito, coração singelo, aproxima-se do Senhor desta forma, amado, ele será revestido da couraça de justiça, porque este é humilde. Este reconhece que ele só não vencerá o mundo, ele só não vencerá o pecado, ele só não vencerá o inferno, ele só não vencerá as adversidades que nos aparecem de formas que nós não estamos à espera, são imprevistos, desafios de uma própria vida, peripécias de uma própria vida que nós não estamos a contar. Acordamos de manhã, está tudo bem, saímos à rua e de repente acontecem coisas, mas aquele que confia no Senhor não será abalado por nada que acontece. Por quê? Porque ele vira-se logo e clama a justiça de Deus. Ele vira logo para o céu. De onde é que vem o seu socorro? Do céu. Então ele vira-se logo, ele busca o socorro do Senhor, daquele que o criou à sua imagem e semelhança. Então isso tudo chama-se que revestir-nos de couraça da justiça. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Filipenses 4. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes todas as vossas inquietações, todas as vossas orações, todas as vossas petições sejam conhecidas diante do meu altar, para que eu vos possa justificar, para que eu vos possa ajudar. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Creio eu, chegai no trono da graça do Senhor com confiança, para que sejais ajudados em tempo oportuno. Todo aquele que assim o faz, esse será sempre revestido da couraça da justiça do Senhor. Ele não andará pelo vale da sombra da morte, ele passará ao lado. O mesmo que ele estiver, ele não estará sozinho. O Senhor estará com ele, tal como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, na fornalha do fogo ardente, o Daniel e seus amigos. Assim seremos nós, aquele que depende do Senhor, aquele que confia no Senhor de todo o seu coração. O Senhor, ele, mesmo que ele estiver no vale da sombra da morte, ele não ficará lá, ele passará. Ele não ficará, ele passará, amados. Então esse é você que entrou aqui com um coração singelo, e eu oro para que o Senhor não permita que você saia daqui vazio, que você saia daqui sem entender nada. Eu oro para que o Senhor liberte os teus ouvidos de tudo quanto é o jugo do inferno. O Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, Pai Santo, eu oro para que o Senhor, Santo Espírito, fique agora entre nós, Senhor. Coopere conosco, tanto aqueles que estão a receber como eu que estou a dar. Coopere conosco, Senhor, para que nós estejamos no mesmo espírito, no sentido de receber a tua plenitude, Senhor. A tua graça, ela está aqui, ela está em operação, mas nós precisamos receber a plenitude desta graça. Nós sabemos que é tudo no teu tempo, mas, Senhor, cada palavra é um passo. Cada palavra que nós ouvimos, entendemos e pomos em prática, Senhor, é um nível de intimidade que nós subimos contigo. Então eu oro para que o Senhor conceda a graça de você hoje subir um nível mais acima de intimidade com o Senhor, para ter mais revelações do Senhor para a tua vida, para ter discernimento, e para que o Senhor te capacite de forma a você ser disciplinado no teu ministério, disciplinado na tua vida, disciplinado no teu dia a dia, no teu cotidiano, para que você alcance aquilo que você precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus de uma forma geral. Todos nós precisamos, porque é dele que vem a seiva da vida, é dele que vem o rio da autoridade que nos mantém, é dele que vem esse espírito que nos mantém vivo. Todos precisamos, porque ele tira o espírito, o corpo tomba, mas a alma para onde vai? Então nós precisamos que o Senhor sustente a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, que esta palavra entre pelos ouvidos, Senhor, de todos aqui presentes, desse ao coração, encontre o solo fértil, para que o Senhor possa pôr essa semente, que ela fique bem fundada, Senhor, e bem firmada, Senhor, como uma rocha no coração de todos aqui, Pai Santo. Que não saiam daqui confundidos nem desbaratados, não saiam daqui vazios como entraram, mas saiam cheios da tua plenitude de sabedoria, de revelação, de discernimento, para vencerem cada dia, Senhor, em nome do Senhor deserto, em nome do Senhor deserto. Amém, amados? Então esta é a couraça da justiça pela qual todos nós devemos nos revestir, para que o amor
do Senhor que excede a todo entendimento permaneça sobre nós, permaneça na nossa vida. Eu consagro todos os likes, todas essas coisinhas muito bonitinhas que vocês põem ali. Eu não vejo tudo, mas tudo aquilo que vocês fazem, amados, os likes, os corações, tem ali aquelas coisinhas todas muito boazinhas. Eu consagro tudo a Jesus Cristo, porque eu estou a serviço do Senhor, a glória dele, e nós somos apenas um vaso de honra, com certeza. Amém, amados? Não tomo por usurpação ser ninguém, mas agradeço a graça, a misericórdia do Senhor. Isto não é humildade, isto é a verdade, é pura verdade. Agradeço a graça e misericórdia do Senhor que me resgatou da maldição da lei e me colocou num alto retiro para eu poder hoje estar em condições de estar aqui para o abençoar com a vontade do Senhor para a sua vida, para que endireite as suas veredas. Louvado seja o Senhor Santo Espírito. Senhor, me ajuda, me capacita, Senhor, coloca a palavra certa na minha boca, porque, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que toda palavra ela vá, Senhor, como espada de dois gumes, endireita as veredas de todos, Senhor, como tu endireitaste e continuas a endireitar as minhas para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bem, amados, estive então a ler, abra suas Bíblias em Isaías 59. Em Isaías 59, estive então a ler aqui esta palavra muito linda, que infelizmente nós não gostamos da verdade, mas a verdade é o caminho para o Pai, e é preciso que nós aceitemos a verdade tal como ela é, sem desculpas, sem argumentos, sem porfia. E se nós não aceitarmos a palavra tal qual como ela é, nós nunca alcançaremos a misericórdia do Senhor para o perdão dos nossos pecados. Então nós carecemos de perdão, amados. Nós carecemos do perdão dos nossos pecados. Então nós precisamos de encarar os nossos pecados. Nós precisamos de ser honestos, sinceros, íntegros diante do Senhor. Se nós não o formos, nós estaremos a enganar a nós mesmos, e no fundo, e quem vai pagar o preço somos nós mesmos. Então, de uma vez, amados, o perdão dos pecados é a salvação, é a cura para a nossa alma. Ela traz uma paz que excede a todo entendimento. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos: a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Ele perdoou os pecados, ele lavou os discípulos, treinou-os, capacitou-os, provou-os, e disse: eu sopro do meu espírito, e o Senhor lavou os pés, que é para que eles entrem na visão do reino. O lavar os pés é entrar em aliança com o Senhor, e ele, depois de ter subido para o Pai, ele enviou o Espírito Santo como havia prometido aos discípulos, e esse Espírito está conosco para nos capacitar, para nos fazer lembrar, para nos ensinar, para ajudar-nos nas fraquezas e confirmar o poder da palavra de Deus em nós. Caso contrário, nós sem Espírito Santo nada somos, como Jesus Cristo assim o disse lá em João capítulo 15, versículo 5: vós sem mim nada podeis fazer. Então, assim é, amados, nós precisamos de ser sinceros, precisamos de ser honestos. A se vir um Deus de verdade, nós não podemos vir a ele com jugo, do estender o dedo e falar vaidade. Nós não podemos vir à presença do Senhor e acusar tudo e todos quando nós também temos pecado. Então nós precisamos de ser sábios. As nossas orações têm que ser umas orações justas, sinceras, sábias. Não precisam que sejam eloquentes, não é? Muitos primam por eloquência, mas a eloquência é o que? São palavras distintas, que são eloquentes e adornam a tua oração. Deus não está preocupado com as tuas palavras, Ele está preocupado com a singeleza do seu coração. Um coração puro, um coração sincero, um coração contrito não desprezará Ele. Só um bocadinho, amado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai para fora agora da minha pregação em nome de Jesus deserto. Eu te repreendo, te expulso no nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, sangue poderoso de Jesus eu clamo sobre mim, sobre todos
aqui dentro deste edifício. Sangue de Jesus, eu clamo sobre você, amados, em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará nem contra mim, nem contra si, nem praga alguma chegará até nós. Eu cancelo toda seta inflamada do maligno, está agora cancelada pelo poder do que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, legiões de anjos acampam-se ao nosso redor, ponha para fora da ação toda a fortaleza, todas as espirituais da maldade, todo o jugo do inferno, seja agora posto, destituído da sua posição. Eu ordeno, todo homem forte seja agora destituído da sua oração e saia para fora da ação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor me está a dizer que está ali uma jovem que foi uma jovem que esteve debaixo da minha autoridade quando eu era líder de jovens na igreja de Pai Pires. A Gláucia, o Senhor disse-me, a Gláucia está aqui online. A Gláucia, se tu te quiseres confirmar, podes confirmar, tá bem? E podes procurar por mim. O Senhor me tem falado que a Gláucia quer me ver. A Gláucia quer congregar comigo. Seja bem-vinda, amada. Foi um momento muito especial que nós vivemos na igreja de Pai Pires, igreja Maná de Pai Pires. Foram muitos anos. Foi um trabalho lindo que o Senhor fez. Foi toda a obra do Espírito Santo. Tínhamos um grupo de jovens que via-se o genuíno amor. O grupo cresceu por causa da união que havia nos jovens. Havia o amor genuíno nestes jovens, em que eles evangelizavam uns aos outros. Os pais depois congregaram, porque eu não só os pastoreava dentro da igreja, mas pastoreava-os também fora da igreja. Ia falar com os pais partilhavam os problemas que estavam a enfrentar com esses jovens, e eu então pastoreava-os, acompanhava-os. Me deram muitas dores de cabeça, não é? Mas foi um grupo que cresceu. Viu-se o poder do Espírito Santo. Outros pastores, quando vieram no evento que nós organizamos, eles então entraram, vieram. Eu organizei um evento para os jovens, e então os jovens vieram outros pastores idôneos, e um dos pastores confirmou mesmo, dizendo, na verdade, está provado que rios de água viva está a fluir desta líder. E seja bem-vinda, Gláucia. Se você quiser se manifestar, esteja à vontade, mas também se quiser ficar nos bastidores, eu entendo. Mas o Senhor confirma que você está aqui. O Senhor também diz que os paparazzis também estão aqui. Seja feita a vontade do Senhor. Então, aqui em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, o Senhor está sempre pronto, amados. Ele é o Criador, e aqueles especialmente que o recebem como Pai, e eles tornam-se filhos de Deus por adoção, por meio da fé em Cristo Jesus. Ora, o Senhor ainda preocupa-se mais ainda com esses, porque esses já não são filhos da escrava, mas são filhos de bênçãos do Abraão. Então, ele aprecia muito mais a estes, porque a estes ele tem ouvido ainda mais atento, ele tem ouvidos atentos a toda a sua criação, mas ele tem ouvidos mais atentos aos filhos, às obras das suas mãos, que somos nós, mas aqueles que se tornaram filhos de Deus. Ele tem ouvidos mais atentos e preocupa-se muito mais com estes, porque esses são a sua igreja, esses são membros do seu corpo de Cristo. Então o Senhor ama membros do seu corpo, o Senhor ama as suas igrejas, ele chama as suas igrejas de esposa, minha esposa amada, minha mulher. O Senhor assim nos chama. Então é para ver a intimidade que ele tem para conosco, e apesar de toda a sua glória, apesar de toda a sua majestade, de toda a sua soberania, ele desce ao nosso nível para poder nos esclarecer, para poder nos livrar. Ele coloca milhões de anjos a trabalhar ao nosso favor para proteger os interesses dele. Nós somos o interesse dele, nós somos a sua glória. Então a mão dele nunca estará encolhida para poder abençoar, os ouvidos dele nunca estarão
agravados para não nos ouvir. Ele nos ouve a todos, ele tem sempre a mão estendida, mas ele nos ouve a todos, mas ele responde a todos? Não, ele não responde a todos. Ele responde àqueles que se esforçam para sair das portas largas e que ele vê que com singeleza se estão a esforçar, mesmo que ainda lá estejam, mas ele sabe por que ainda lá estão, porque ele conclui o nosso esforço pelas intenções dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Ele sonda os pensamentos e os corações, as intenções. Para que você entenda melhor ainda, os tribunais do mundo inteiro, quando querem, no julgamento de um caso, quer seja um caso civil ou um caso criminoso, o juiz, o Crown Prosecutor, ou seja, a defesa, não importa, todo o sistema judicial, ele vai buscar as intenções pela qual aquele cometeu o crime ou aquele cometeu um ato de transgressão ou violação ali por ali. Vão-se ver as intenções. Assim é o nosso Deus. Essa é a justiça de Deus. É um direito humano. Então, ele vê as intenções. As nossas obras podem provar uma coisa, mas ele vai saber por que as nossas atitudes são assim. Qual é a origem das nossas atitudes serem assim? Então, ele vai buscar sempre a origem. Aos olhos dos homens é difícil estabelecer a origem, é difícil encontrar a origem pela qual as pessoas agem assim. Aos olhos do homem natural aparentam-nos algo, mas o Senhor que sonda os corações e sonda os pensamentos, as intenções de pensamento e do coração e do espírito, ele então sabe qual é a origem. Por isso é que a misericórdia, ele aplica a sua misericórdia e ele poupa-nos para esperar o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, ele aplica a misericórdia, ou ele tem misericórdia automaticamente quando ele vê que a pessoa está a pecar, não porque quer, mas porque está a ser coagido, porque está a ser induzido, porque está a ser conduzido nesta área e a pessoa não tem força para impedir que isso aconteça. Então, entender, amado? E estas pessoas que estão a ser coagidos, que estão a ser induzidos, que estão a ser conduzidos para pecar, então a justiça de Deus vem sobre essa pessoa. Essa pessoa fica revestida da couraça da justiça e Deus vai trabalhar a favor desta pessoa ou um grupo de pessoas, de povos, para então trazer a justiça a esta pessoa. E aquele que está a escravizar essa pessoa, aquele que está a coagir, aquele que está a impurar e escravizar esta pessoa, mantê-la cativa para continuar a pecar, o que é que vai acontecer? Então virá o juízo do Senhor para esta pessoa. Então, isto é para que você entenda que, porque que nós devemos a todo tempo ter a nossa couraça vestida, ter a nossa vida revestida da couraça da justiça. Quando assim há, amados, então ninguém consegue nos tocar. Ninguém consegue, no inferno não nos consegue tocar. Eu quando digo tocar, ele pode nos abanar, mas ele não nos derrotará, porque a justiça do Senhor está sobre nós. Nós estamos revestidos da couraça da justiça do Senhor, e esta é uma das armaduras bem fortes para que nós vençamos as astutas ciladas do inimigo aqui na terra. Esta é uma das armaduras bem fortes, é uma das mais fortes para que nós resistamos ao inferno, vençamos ao inferno, as trevas, o pecado, o mundo e toda a sua glória, e também a nossa natureza pecaminosa que se aloja no nosso caráter. Amém, amados? Então, e o que é que ele quando diz, eis que a minha mão, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas porque é que Deus não ouve todas as orações e ele ouve todas as orações, mas não responde todas as orações. Eu já expliquei os princípios pela qual Deus aplica a misericórdia e
também ele aplica a poupança, ele poupa-nos, não é? Para não cair a ira dele sobre nós diretamente, ele poupa-nos, dá-nos tempo para nos arrepender. É por causa das nossas iniquidades, ele diz aqui em versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque, amados, porque o pecado contra a santidade de Deus, ela entristece o Espírito Santo. Todo pecado entristece o Espírito Santo, e o pecado contra a santidade de Deus fere a santidade dele. Então ele esconde o seu rosto de nós, e então ali as nossas bênçãos ficam baradas, as nossas orações ficam baradas. Ele não responde por causa do pecado. Foi por causa do pecado que Deus foi obrigado a expulsar o Adão e Eva. E o que Deus fez? Ele colocou uma barreira para que os homens não voltassem, e também o iníquo não voltasse a entrar, para que não comessem também da árvore da vida. Comeram da árvore do mal, e para que o mal não prevalecesse eternamente sobre a terra, então Deus proibiu que eles voltassem, que eles ficassem e que voltassem ao jardim, para que não comessem da árvore da vida e ficassem, então o pecado fosse eternamente aqui na terra. Então assim ele faz conosco. Quando há pecado em nós, Deus não opera, amados. Para poder explicar isto melhor, eu acredito que escrevi aqui escrevi isto ontem, ao falar com Deus estava a falar com a minha liderança, e falamos acerca, deixa-me ver, creio que escrevi, onde é que está? É tanta coisa, amado, eu escrevo em tudo que me aparece. Quando não tenho a minha nota no caderno na frente, eu escrevo onde tenho o papel e a caneta, mas o Senhor falou, pronto, eu do momento agora eu não encontro, mas eu quando encontrar, eu então faço a menção. O Senhor disse que não opera, estávamos a orar para determinadas pessoas, e eu então pedi ao Senhor para que, exatamente, agora eu já me lembro, pedi ao Senhor para que o Senhor fosse visitar estas pessoas. O Senhor me tem falado acerca, amados, Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Das pessoas que Deus tem me pedido para orar, são pessoas que eu já tenho esquecido há muito tempo. Já não me lembro mesmo. As pessoas apagaram-se da minha memória. Apagaram mesmo da minha memória. Mas o Senhor me está a trazer à memória olha, acredito que está aqui, está cá, olha, encontrei isto. Exatamente, está cá. Aleluia. Foi ontem, eram as 2 horas da manhã, e 2 horas e 26 minutos, a falar a orar, quando chegou a minha vez de orar por todas essas pessoas que Deus me tem dito. Então eu orei e pedi ao Senhor, disse ao Senhor, toca a cada uma delas. Senhor, o povo, como o Senhor me disse que a incredulidade do meu povo, o Senhor assim falou a mim, a incredulidade do meu povo me abomina. Eu quero abençoar mais, eu quero dar mais sabedoria ao meu povo, mas eu retenho por causa da incredulidade do povo, e o povo não crê. E então eu disse ao Senhor, vá, dá-lhes sonhos, Senhor, dá-lhes visões, para que eles creiam em Ti, Senhor. Vai e visita o Teu povo, o Espírito Santo toca no Teu povo. Então eis que o Senhor me disse, aí eu disse, Senhor, manifesta-se a eles, manifesta a estes povos, a essas pessoas todas, Senhor, manifesta cada um deles. E o Senhor me disse, Ana Isabel, eu não me manifesto no meio do pecado. Eu só me manifesto no meio do pecado quando há arrependimento. Aleluia. Ana Isabel, eu não me manifesto no meio do pecado. Eu só me manifesto no meio do pecado quando há arrependimento. O povo tem que se arrepender para ver a minha glória. Eu estava a orar para o absentismo
espiritual. O que é absentismo espiritual? O povo que não ora, o povo que não busca, o povo que não pede, o povo que não gasta tempo na presença do Senhor, gasta tempo em todos os lugares e põe o Senhor, diz: Senhor, eu vou primeiro para esses lugares, eu vou primeiro casar, eu vou primeiro fazer isto e depois, se sobrar tempo, eu depois venho. Senhor, o Senhor está sempre no último lugar, o Senhor nunca está no primeiro plano deste povo. Isso chama-se absentismo espiritual, assim me disse o Senhor quando a falar com o Senhor. Amados, é tremendo. Então, e vamos então ler para que você entenda melhor, e eu oro para que você, se não está nesta posição, o que eu louvo e agradeço ao Senhor por você ser menos um na lista do juízo do Senhor, mas sim na lista da justiça, a revestir a justiça, coroa de justiça. Mas leve a palavra, amados. Passe a palavra, amado. Partilha esta live para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Eu não sou perfeita, perfeito é Jesus Cristo que me deu esse Evangelho, que me deu esta visão linda. Eu amo a visão que o Senhor me deu. Eu amo a forma como Ele se manifesta a mim para pregar o Evangelho. Eu vivencio, amados, eu vivencio a cada profecia que o Senhor me dá, porque toda ela vou confirmar na Bíblia, e mesmo quando eu não vejo nenhum versículo, porque ainda nem tudo que a gente lê fica gravado, amados. Aqueles que ficam gravados nós sabemos logo que é pela palavra, mas aqueles que não ficam a gente tem depois de investigar. Mas toda palavra que vem a mim, vinda de Deus, são lindas, amados. Conselhos lindos, poder lindo. O nosso majestoso Deus, Ele é maravilhoso, tal como o profeta Isaías o descreveu. Ele é chamado de maravilhoso, príncipe da paz, e Ele é realmente o poderoso, o único príncipe da paz, maravilhoso. E só quando nós temos comunhão com Deus e temos experiências com Ele a um certo nível, nós descobrimos a beleza do poder do amor do nosso Mestre. Amém, amados? Eu convido você a desafiar a carne, desafiar a tua carne e pôr em prova o teu coração para poder amar aquele que era, que é, que há de vir em força, poder e majestade, em toda a sua glória, buscar a sua igreja, aquela que venceu. E vamos então ler muito rapidamente, porque no versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Já viu? Justiça, estamos a falar da couraça de justiça, e ele diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade, chocam ovos de balístico e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, a obra de violência há nas suas mãos, ou seja, mãos cobertas de sangue. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho de paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece.
pela salvação e ele está longe de nós. Por isso é que ele também diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por causa de que o pecado, tudo o que o profeta Isaías está a descrever, a profecia que veio a ele pela boca do Senhor, ele está a descrever o pecado, o tipo do pecado. O povo tem as mãos cobertas de sangue, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao invés de clamarem pela justiça de Deus, levarem tudo em oração, para que o Senhor resolva, para que o Senhor dê discernimento da origem dos problemas, para ser guiado pelo Senhor no caminho da paz, no caminho da honra, no caminho de harmonia, no caminho da justiça. Não, querem fazer tudo na sua força, querem fazer tudo na sua sabedoria, são levados pelo vento de doutrina, são levados pela dureza do coração e coração endurecido. E o que é que acontece? Acumulam mais condenação ainda para si mesmo. Às vezes, pessoas que têm direito à justiça de Deus, mas acabam por perder a razão, acabam por perder a justiça de Deus, porque agem na carne e não buscam a Deus. Extraviam-se. Por isso é que ele está aqui a dizer tudo isso, que o Senhor diz que ele não tem a mão encolhida para não salvar, nem ouvido agravado para não ouvir, mas por causa de todas essas iniquidades, ele não mexe uma palha. As orações são baradas, as orações não são respondidas. Todos nós bramamos como urso, versículo 11, e continuamente gememos como pombas, esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra o Senhor? Amados, muito de nós não vamos, até mesmo quando vamos orar ao Senhor no nosso oculto, nós não somos sinceros, não somos verdadeiros. E o Senhor está aqui a dizer, pela boca do profeta Isaías, que ele deixou para nós aqui escrito, está aqui, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor e o retirarmos-nos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Isto é gravíssimo diante de Deus, um Deus de verdade, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de harmonia. Nosso Deus, ele intitulou nosso Deus do Príncipe da paz, e você vai buscar a paz do Senhor, mas as tuas mãos estão sujas de sangue, as tuas mãos estão sujas de pecado, o teu coração está imundo. Todos aqueles que querem a justiça de Deus, amados, têm que fazer primeiramente a justiça, então não vai ter justiça de Deus, e é isso que ele está aqui a dizer. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu. Até aquele que se desvia do mal, aqueles que se desviam do mal aqui na terra, o Senhor vê que aqueles que realmente fazem mal conduz e impede que o bem, que este que está a esforçar para fazer o bem, venha à tona. E o Senhor assim o vê. O Senhor o viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Os justos aqui na terra querem fazer o bem, mas interpelam essa justiça que o justo quer produzir. E nós vemos, amados, todos aqueles que realmente são justos são aqueles que são injustiçados, mas o Senhor está a ver, é o que ele está aqui a dizer. Aqueles que têm um coração reto diante do Senhor, aqueles que querem fazer o bem, aqueles que se esforçam para fazer o bem, e todo aquele que faz bem, ele está a promover os direitos humanos, ele está a promover os direitos inalienáveis vindo do Senhor diretamente para todos os moradores da terra, mas a estes que querem fazer o bem são privados de o fazer, mas o Senhor está a ver, está a notar. Por isso é que também esses, quando vão clamar a justiça de Deus,
a justiça de Deus não virá sobre eles, porque eles estão a privar os justos de fazer o bem. Eles estão a conduzir os justos à perdição, porque quando alguém tem direito à justiça e vai à justiça, mas a justiça não lhe é feita, eles estão a fazer com que essa pessoa tenha um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, porque lhe foi privado a justiça. Mas a justiça do Senhor permanece sobre ela. Por isso é que nós temos que buscar ao Senhor para sabermos como operar no sobrenatural do poder do amor de Deus, para que nós não percamos a oportunidade de ter a nossa vida revestida com a justiça de Deus. Viver, amados, revestido da justiça de Deus é o cornerstone para a salvação e vida eterna. É crucial, amado, para termos direito à salvação e vida eterna, porque é o Senhor quem nos justifica. É Ele, a justiça dele virá sobre nós, quer seja tarde ou cedo, ela sempre virá. O Senhor não se deixa escarnecer, ela virá sempre. E viu que ninguém havia, e agora para terminarmos essa mensagem, o Senhor viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestes de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele ia falar aqui de Jesus Cristo, como ninguém na terra. Deus enviou vários profetas, mas ninguém ouvia o Senhor. Ninguém clamava pela justiça de Deus. Ninguém. Então, todos os profetas que Deus enviou eram mortos, eram perseguidos. Ninguém. Por isso é que o profeta Isaías, mesmo lá em Isaías 53, ele mesmo diz: ó Senhor, quem é que deu crédito à nossa pregação? Vamos ali, ele diz aí, posto aqui, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Só mesmo ele profetizou a vinda do Filho. E aqui, por causa da multiplicação de iniquidades que infestou a terra do pecado, ninguém ouvia o Senhor, ninguém orava ao Criador, ninguém buscava, ninguém pedia, ninguém batia. O Senhor então enviou a Jesus Cristo, enviou o seu Filho para que trouxesse essa justiça. Mas nestes finais dos tempos, amados, por causa da multiplicação de iniquidade, acontece a mesma coisa. Porque o amor que Jesus Cristo trouxe, por causa da multiplicação de iniquidade, as trevas cobriram esse amor. Por isso é que nós vemos todas essas atrocidades que estão a acontecer em quase todas as nações, em dominó efeito, em efeito de dominó. Por quê? Porque é a iniquidade no coração do povo. O Senhor diz: o povo peca com todas as suas entranhas. A corrupção, a extrema corrupção dos últimos tempos é abominável aos meus olhos. Por isso é que ele está a levantar profetas, está a revestir o seu espírito para poder pregar o reavivamento, para poder pregar o pecado. E são estas pregações que eu tenho a pregar, amados. Eu sei que é pesado, mas o Senhor precisa de arrancar a gangrena. Para você é pesado, por quê? Porque é por causa do pecado. Quanto mais estamos enlameados, quanto mais enterrados estamos na lama, mais a palavra dói e mais você vai saltar. Mas se você não tiver um coração disposto a obedecer ao Senhor, se você não tiver um coração disposto à salvação, que quer salvação, você nunca receberá a palavra. Você nunca receberá esta mensagem do Senhor para trazer reavivamento do primeiro amor que foi coberto em você e está em todo mundo. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, é o sermão profético que Jesus Cristo profetizou para estes finais dos tempos. O profeta Isaías profetizou em Isaías 60, eis que a terra, as trevas cobriu a terra e os povos. Jesus Cristo, quando veio no Novo Testamento, ele profetizou em sermão profético, e os últimos dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo, ele profetizou lá em 1 ou 2 Timóteo capítulo 3, que o amor, que o homem neste final de tempo perdeu o amor natural.
A extrema corrupção, a apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. Então, amados, se você não levantar, o povo deixou de orar, as igrejas deixaram de orar, as igrejas, não estou a apontar a nenhuma, mas de uma forma em geral, as igrejas deixaram de fazer vigílias, as igrejas não fazem vigílias, a igreja é suposto fazer vigília de 24 horas, amados. Nós temos que vigiar 24 horas para vencer os portões do inferno, para fechar as brechas, porque se nós não o fizermos, amados, Jesus Cristo, ele está no controle. Os portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. Os portões do inferno, quando prevalecem, é pela permissão de Deus. É pela permissão de Deus. É Ele quem permite. Mas enquanto Ele não puser o selo, nenhuma igreja fecha na terra. Nenhuma igreja dele. O inimigo não toca. Pode abanar, e abana por causa de nós, porque nós não somos unidos. Porque se há um corpo de Cristo que é unido, amados, nem abanão ela leva. Ela fica ali firme como uma rocha, uma torre forte. O nome do Senhor é nossa bandeira. Nós somos a torre forte. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que peleja, a igreja que vigia, amados, na oração de 24 horas. Quem se susterá diante desta igreja? Portões de inferno não prevalecem, porque a igreja que fica em oração 24 horas tem brecha. Nós não somos perfeitos, mas Jesus Cristo, ele está no trono. Aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Aquilo que nós não conseguimos orar, ele ora. O Espírito ora pelas nossas fraquezas, ele intercede. E é Ele quem confirma as palavras da nossa boca. As palavras da nossa boca, elas saem ungidas pelo poder do Espírito Santo, que se nós estivermos no Espírito certo. Mas se nós não estivermos no Espírito certo, elas saem vazias. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, e o Espírito Santo confirma e põe poder. E põe o seu poder. Neste final do tempo, a igreja precisa de clamar pela justiça de Deus. A igreja precisa de orar mais. A igreja precisa de buscar mais. A igreja precisa de pedir mais. A igreja precisa de aprender a esperar no Senhor. Amados, a esperança é o código de honra de Deus. É aquele que espera no Senhor receberá o galardão. A igreja precisa de entrar em aliança com Deus, amado. Aquele que entra na aliança com Deus, ele começa uma caminhada de fé com o Senhor e ele pode ter tribulação, os ventos podem abanar, o mar pode estar revolto, as tempestades podem assolá-lo, mas ele permanece esperando no Senhor. A sua fé não se abala, a sua fé não se abala porque ele crê no Criador. A determinado tempo, um tempo determinado por Deus, ele Deus faz aliança com ele. Amados, as igrejas têm vivido apenas da promessa de Deus. O que é viver da promessa de Deus, amados? Nós sabemos que Jesus disse, e ele fala, a sua palavra fala, eu acredito. Acredita? Então toma posse da promessa, faz a palavra. Faz a palavra. E como a igreja não faz a palavra, não toma posse da promessa. E aquele que não toma posse da promessa, não se firma nas promessas de Jesus. E aquele que não se firma nas promessas de Jesus, ele não toma posse da aliança com Deus. Da aliança com Deus. Aquele que vive de promessas, ele vive de fé, ele nasce da água do Espírito Santo. Mas aquele que entra em aliança com Deus, ele é batizado no fogo. Batismo no fogo toma posse, amados. É tomada posse da tua salvação e vida eterna enquanto aqui na terra. O batismo no fogo é você ocupar o lugar que Jesus Cristo tem lá guardado na Nova Jerusalém, João 14. Enquanto você está aqui, você toma posse dela no corpo de Cristo. Você ocupa o teu lugar, você corre a tua carreira, a carreira que te está proposta, você é feliz fazendo no teu lugar aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não está a fazer a chamada de ninguém. Muitos estão no corpo de Cristo, mas a fazerem chamada do outro. E como é que eu digo isso? Porque cobiçam
o lugar do outro e não tem a chamada de Deus para aquele lugar, mas os líderes, porque adornam os líderes com presentes e com aquele jeito, não é, de persuasivo, então, e fazem o melhor que conseguem fazer, compram este lugar através do líder, os líderes concedem então este lugar, mas eles estão num lugar que não foi concedido por Jesus Cristo, mas foi concedido pelo homem. Maldito o homem que confia no homem. Queira estar num lugar que Deus te chamou, enviou a ocupar. É o teu dom e a permissão de Deus para você estar nesse lugar. Quando nós assim ocupamos um lugar no corpo de Cristo, direcionado por Deus, pelo Espírito consumado, entramos em aliança, nós somos felizes a fazer a chamada de Deus, amado. Pode vir tribulação, não importa o que vem, amados, mas vamos ficar firmes. E por quê? Porque o gozo, a alegria, nós regozijamos no Senhor, porque nós estamos exatamente no lugar certo, concedido por Deus. Espírito Santo confirma a nossa relação com Deus, confirma essa aliança com Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, e isso é que nos dá gozo, isto é que nos dá certeza de que estamos realmente num lugar certo. Amém, amados? É muito importante que você entenda isto, que Deus não se manifesta no meio do pecado. Ele diz, eu não me manifesto no meio do pecado, eu só me manifesto no meio do pecado quando há arrependimento. O povo tem que se arrepender para ver a minha glória. Ele tem o desejo, ele quer abençoar, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer acrescentar alegria ao seu corpo de Cristo. Ele ama a sua igreja. Você e eu somos a sua esposa, amados. Amados, ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Se você visse aquilo que Jesus batalha, a relação que eu tenho com ele como apóstola, os apóstolos sabem que isso é verdade. Os verdadeiros, genuínos apóstolos que concluíram todo o treino e receberam a visão, estão no lugar colocados por Deus, estes sabem aquilo que eu estou a dizer. Nós cheamos com Jesus Cristo. Amados, ele é tão paciente, ele é tão longânimo, ele é tão benigno. Aquilo que o rei Davi disse lá em Salmo 51, para ele não nos julgar segundo a multidão dos nossos pecados, mas julgar-lhe segundo a multidão da sua benignidade, a sua misericórdia. Ele é mesmo isso, amado. Ele tem uma multidão de misericórdia, por isso é que ele consegue retrair a sua ira por tantas abominações que nós fazemos aos olhos dele. Ele é excelente em retrair a ira, amado. Por isso é que ele tem essa misericórdia toda, ele é longânimo, ele espera, e esse amor, esta excelência que ele tem de reter esta ira, está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor nunca falha. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor de Deus, e esse amor não falha. Amados, quando nós somos batizados com fogo, nós aprendemos como operar nesse tipo de amor. E quando aprendemos a operar neste tipo de amor, é porque temos aliança com Deus. Não se conforme com este mundo, não se conforme apenas com a promessa de Deus. Mas quando você atingir a excelência, é porque você tem aliança. A aliança, você atingiu o nível de promessa que Deus cumpriu, ele veio e cumpriu. É o cumprimento da promessa. A aliança com Deus é o cumprimento da promessa. Você prima por essa excelência de Deus na tua vida, amado. Não conforme com a promessa, não seja filho da promessa, seja filho da bênção do Abraão, porque os filhos da bênção do Abraão são filhos da aliança. São filhos de aliança, amado. Você precisa de entender a Bíblia, você precisa de congregar para ter escola bíblica e para ter um ensino contínuo. As bênçãos do Abraão são que Deus fez uma aliança com o Abraão, que é a da Sara, que ele teria uma multidão, uma nação, a multidões de nações, de que a partir da semente dele com a Sara, ele seria chamado
pai de nações. É uma aliança. Mas o inimigo entrou e como demorou, a fé da Sara desfaleceu, o Abraão foi influenciado pela Sara e deu a sua escrava a Agar para que o Abraão entrasse nela e tivesse dela filho, porque a Sara perdeu a fé. Ela viu que ela já estava muito velha, os úteros, claro, uma mulher idosa já não tem um útero capaz de carregar uma gravidez, nem mesmo de engravidar. Então ela acreditou que tudo secou e não creu, perdeu a fé. E ela então passou esta fé dela que se abalou. O Abraão, bem, não sei se o Abraão foi pela conveniência de aproveitar-se, não é? Já que a minha esposa me está a dar a escrava, ela é nova, então vou aproveitar. Nós não sabemos o que aconteceu, mas eu acredito que ele, pronto, acreditou nela e também perdeu a fé. Foi a falta da fé do Abraão. Então, da Agar, Deus não tinha aliança com Abraão para que ele tivesse o filho com Agar. Então, o que é que aconteceu? A Agar, quando engravidou, quando teve o filho, então começou a afrontar a Sara, tal como a Penina afrontava a Ana, a Agar, de formas diferentes, não é? Porque a Penina e a Ana não tinham relação entidade patronal, mas a Agar e a Sara havia relação entidade patronal. A Sara era a patroa da Agar. Agar era sua escrava, conforme aqueles tempos era considerada escrava. Ela devia obediência a Sara. Então ali ela estava, a Agar, quando começou a afrontar a Sara, porque engravidou e teve filho e a Sara não teve filho, então ela violou a autoridade de Deus investida na Sara. Então, quando a Sara ficou desesperada, reclamou com o marido e o marido então disse-lhe: mas não és tu a patroa dela? Então faça com ela aquilo que tu achares bem aos teus olhos. Então o Abraão deu a Sara o aval para fazer com a escrava aquilo que ela quisesse, e então ela então expulsou a Agar com o seu filho. Ou seja, ela deu aquilo que ela conseguiu dar e expulsou com o bebê, e ela saiu devastada pelo deserto adentro e estava a morrer. Mas o Senhor apareceu a ela e falou-lhe: Agar, Agar, o que fazes aqui? E ela foi sincera. A Agar não mentiu ao Senhor. A Agar não mentiu ao Senhor. Agar foi sincera e disse que ela aprontou contra a patroa dela e por isso ela foi expulsa. O filho, ela deixou o filho bem longe, já não tinha água, já não tinha comida e saiu desvairada pelo deserto afora, desesperada, mas o Senhor apareceu, teve misericórdia dela e disse a ela: volta para a tua patroa e pede desculpas, peça perdão a ela e seja obediente a ela. Então, e Deus disse: se tu voltares, eu então farei um concerto contigo. Que do teu filho eu também farei nascer uma nação. Já viu, amados? Quando Deus faz aliança conosco, ele entra em aliança, a bênção do Abraão é garantida. Nós não precisamos de igreja nenhuma para estar a pregar-nos lei de prosperidade financeira. Semeia, se você dá, você é abençoado. Não vem que não tem, amados. A lei de prosperidade financeira, eu vou dar aqui aquilo que o Senhor me falou hoje. O Senhor disse: a lei de prosperidade financeira é uma lei dos homens e não lei de Deus. É aplicada para os negócios e não na igreja.
Na igreja é aplicada para os negócios e não na igreja. É aplicada nas obras de ações sociais e humanitárias. A lei de Deus é sobrenatural, é sobrenaturalmente espiritual. O dinheiro é material. Sai dois padrões, são dois padrões diferentes. Então, não creiam na lei de prosperidade financeira pregada no altar, no púlpito do Senhor. Isso não vem de Deus. Isto é pecado da carne, é o pecado da cobiça, de extrema ganância, não é? É o pecado da cobiça de torpe ganância, e é material, é terreno, é animal. A lei de prosperidade financeira pregada no púlpito de uma igreja para o povo é heresia, não vem do Senhor. Mas quando nós pedimos finanças para fazermos genuinamente, quando organizamos eventos de ações sociais humanitárias para angariar fundos, para fazermos então bem à comunidade, para podermos ajudar a comunidade vulnerável, então ali aplica-se a lei de prosperidade financeira, porque ali o Senhor diz: todo aquele que realmente semeia para o bem do próximo, o Senhor abençoa. Mas nós não precisamos de usar o dinheiro para ministrar o coração do Senhor, para provar ao Senhor que nós amamos o Senhor. O dinheiro não compra o amor do Senhor, mas a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, paga o preço da nossa salvação e ganhamos o amor permanente de Deus. O Senhor diz: se vós ouvis a palavra do meu Pai e obedeceis a palavra do meu Pai, permanecereis no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Né? Então, portanto, esqueçam isso da lei de prosperidade financeira, que é obra de carne. Nós, quando obedecemos ao Senhor, ele entra em aliança conosco. Agar obedeceu ao Senhor. Você vai ler lá em Gênesis. Agar disse que ela irá obedecer ao Senhor. O Senhor prometeu que fará uma aliança com ela. Então o filho dela não será bastardo. O filho dela não será um filho sem herança, porque o Senhor tinha aliança com Abraão e Sara. Não tinha aliança com ela. Então o filho dela não está dentro do plano. Então, mas por como ela alcançou misericórdia do Senhor, o Senhor então perguntou a ela por que ela está assim aflita e desvairada pelo deserto. Ela confessou que ela fez mal à sua senhora e essa sua senhora expulsou ela. E o Senhor disse então: volta para a tua senhora e peça-lhe perdão. E se fizeres isso, eu farei um concerto contigo e darei uma nação ao teu filho, ao fruto do teu ventre. Está a ver, amados? Está a ver? O pecado dela tirou-lhe da presença de Deus. Mas a obediência dela, o Senhor apareceu a ela, porque o Senhor viu o coração dela. Ela se arrependeu. Ela viu que o filho, por causa da atitude que ela teve com a patroa, ela matou o filho. A morte do filho dela no deserto por causa da fome e da sede seria culpa dela, porque ela tinha tudo. Como escrava, ela teve o privilégio da patroa de dizer a ela para entrar para permitir que o marido tivesse o filho dela. Foi um privilégio, foi uma honra, e ela desperdiçou abusando da bondade, do amor da patroa. Então, se o filho tivesse morrido no deserto, a culpa seria dela, ela teria as mãos sujas de sangue do próprio filho. Então, ela rendeu-se. E é isso que nós temos que fazer, amado. Nós temos que nos render aos pés da cruz. Nós temos que aceitar que somos pecadores. Nós temos que reconhecer os nossos pecados, para que nós, então, alcancemos a misericórdia de Deus e depois, então, fazer a vontade de Deus. Obedecer, amados. Obedecer não só de um dia para o outro. Não obedecer só de lábios, mas do coração. De uma forma contínua, consistente, perseverando na fé,
em obediência, em submissão a Deus, a sua palavra. Então você, quando assim o faz, você alcança a graça de Deus, essa plena graça de Deus te alcança e o Senhor entra em aliança contigo. É a obediência. É a obediência, o teu amor em buscar a face do Senhor para tudo, reconhecer a tua fraqueza, os teus limites. Você é limitado, você reconhece que o poder do Senhor se manifesta em ti quando você está fraco e busca e pede direção, pede socorro, pede justiça. Ora não só por ti, ora por todos os assuntos, entrega nas mãos de Deus e fica e alcança a justiça de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Todo aquilo que vocês estão a pôr ali, amados, Deus vos abençoe. Eu consagro todos os likes, todos os não sei o que vocês têm posto ali, mas aqui os assistentes têm me dado. Então eu consagro tudo a Deus porque estou ao serviço do Senhor. Então, amados, é isto. Revista-se da couraça da justiça. Deus revestiu a Agar da couraça da justiça quando ela decidiu obedecer ao Senhor e voltou para a sua senhora e pediu perdão e serviu em santidade e adoração. Deus revestiu a Sara de couraça da justiça. Deus tinha aliança com ela, com Abraão e ela perdeu sim a fé, mas ela não deixou de ser a esposa do Abraão. E quando ela clamou a justiça de Deus através do Abraão, ela não tomou nenhuma atitude contra a Agar. Ela estava abominada com tudo que Agar fazia e ela não aguentou, então ela foi a Abraão. O Abraão é o marido, é a autoridade, tem a aliança de Deus, ele é o líder de toda a congregação e ela foi não só ao marido, foi ao pastor e trouxe o assunto. Meu senhor, isto. Fui eu quem decidi e te pedi para entrares a minha escrava. Mas agora ela está a tratar-me a mim como se eu fosse escrava, quando eu sou tua esposa. E pela boca do Abraão saiu a justiça de Deus para Sara. Então não és tu a patroa dela, tu faças com ela aquilo que tu achares justo aos teus olhos. E isso é ter a couraça da justiça, amado. Quando nós temos o selo de Deus, permissão de Deus para agirmos segundo a vontade dele, amados, é uma paz de Deus. Tal como Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Assim sentiremos a paz de Deus quando nós temos a justiça de Deus. O mundo não tem paz, por isso é que está um caos, por isso é que há guerras. Há rumores de guerras, por isso é que há crimes, porque não há paz na alma, não há paz no coração, por isso é que há violações de direitos humanos à torta e à direita, porque não há paz no coração, não há paz na alma, porque não buscam o Senhor, não oram ao Senhor, não clamam ao Senhor, não batem no trono da graça, não levantam as suas mãos santas sem ira nem contenda. E quando vão ao Senhor com as suas mãos cheias de sangue, cheias de injustiça, cheias de mágoa no coração, de ódio no coração, e vão clamar a justiça de Deus. Como é que Deus vai fazer a justiça assim quando a sua mão está cheia de injustiça? Como o Senhor vai fazer justiça assim quando você, falando de uma forma geral, não é com respeito com aqueles que estão aqui, mas se a palavra for para si, amados, deixa a fé abrir o caminho, deixa o Espírito Santo falar em você para trazer o arrependimento. Porque quando você, se for um marido que não ama a sua mulher, um marido que maltrata a sua mulher, não importa, amados, a violência doméstica tem várias vertentes, é verbal, é de todas as formas, é financeira, pode ser sexual, em todas as formas. A violência doméstica vem de todas as
as formas, e você sabe que existe um Deus, e você maltrata a tua esposa, como é que você, quando tiver um problema, quando lembrar que Deus é o teu socorro, você vai a Deus clamando socorro, como é que Deus vai trazer a resposta à sua vida? Como é que Deus vai responder assim, como você tem a mão cheia de pecado? Não vai, amados, porque você lê aqui, eis que a mão do Senhor, Isaías 59, como lemos, está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. O Senhor quer ver arrependimento, o Senhor quer ver um coração arrependido, amado, um coração contrito, e quando há arrependimento, um coração contrito, o Senhor não abandona, o Senhor não despreza, o Senhor ouve. O Senhor ouve para poder justificar. Por isso é que ele diz: apresente as tuas razões, entre em juízo comigo, para que eu te possa justificar. Apresente as tuas razões, entre em juízo comigo, para que eu te possa justificar. Se as tuas mãos estiverem limpas, eu justificar-te-ei. Você terá direito à minha justiça, eu te revestirei da couraça da justiça, e você vai em paz. E você vai em paz. E o Senhor diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi isso que o Abraão disse a Sara: a minha graça te basta. Vá e faça com Agar aquilo que tu achares justo aos teus olhos. Então, entender, amados, a couraça da justiça é muito importante, que você revista da couraça da justiça. Eu até escrevi: hoje todos querem orações, mas ninguém quer orar. Todos querem oração. Convidamos pessoas para ir à igreja, as pessoas não vão, nunca têm tempo. E depois dizem, mas mesmo assim, nunca esquecem de dizer: ora por mim. Amados, Deus está à espera de você. Eu posso orar por mim, eu posso orar por ti, mas Deus quer-te a ti, na presença dele. A chamada é individual, a salvação é individual. Cada um vai à fonte e buscar rios de autoridade, rios de água viva, diretamente da fonte. Em nome de Jesus, hoje todos podemos ir ao Pai. O véu que nos separava de Deus já não nos separa mais, graças à rude cruz que rasgou o véu do pecado. Hoje eu e você podemos ir ao Pai por Jesus Cristo. João 14,6. Então, por que você continua a dizer às pessoas para orar por você? Ore você, levanta o clamor diante de Deus. O Senhor não está à espera de palavras eloquentes, o Senhor está à espera de um coração sincero, um coração contrito. Um coração contrito, Ele não despreza, amado. Mas ninguém quer orar. Como vais clamar justiça de Deus para a tua vida se não clamas? E como vai o Senhor te responder e revestir da couraça da sua justiça se você não clama a justiça de Deus? Como é que Deus vai te revestir da couraça de justiça se você não clama, se você não ora, se você não busca, você não congrega para aprender vários tipos de orações para dinamizar e vencer o inimigo? Todos pensam que a oração é só um estilo. Não, amados, se você congregar, você vai aprender vários tipos de orações e você vai compilá-las nas tuas orações, você vai aplicá-las todas. Deus me deu a revelação de mais de 13 tipos de orações. Mais de 13 tipos de orações. Nas intercessões nós aplicamos essa oração, mas de uma forma organizada, estruturada, e até ao fim, em cada tópico, nós oramos assim. Foi Deus que me ensinou, porque por causa da minha fidelidade e perseverança na fé, em ir buscar, em buscar, em pedir, e Ele faz com todos. Pelo fato de ser apóstolo, claro que há hierarquias no corpo de Cristo, então nós não podemos, a nível de hierarquia, nós não podemos igualar-nos a todos, porque cada um está a ocupar o seu lugar e cada dom vem com a sua responsabilidade e com a carga espiritual. Há que honrar as posições que nós ocupamos, mas
quando Deus dá ao apóstolo, ele vai ensinar a todos. Então ali todos nós somos ovelhas do pasto do Senhor. O Senhor não vai dar a uns a salvação e não vai dar a outros. Mas a salvação é para todos. Então todos têm direito a aprender tudo que Deus dá numa visão segundo a vontade dele. Então se você não congrega, você fica privado de ser ensinado. Você aqui está, eu estou a pregar o evangelho, mas eu estou a ensinar, mas quase são poucos que pregam consistentemente assim como eu prego. São poucas as igrejas. Por quê? Porque é mesmo assim, amados, temos que congregar. Se nós vamos pregar de tudo, de cabeça aos pés, de tronco e membro, o povo não congrega. E se o povo não congrega, está fora do rio de autoridade de Deus. Se o povo não congrega, o povo não é membro do corpo de Cristo. Só é membro do corpo de Cristo aquele que congrega. E aquele que não congrega está desmembrado. Não é membro. E as igrejas que fazem isto estão a privar a Deus de cumprir algo na vida do povo. Eu estou a fazer agora porque o Senhor me manda. Mas eu acredito que tem um tempo, porque o Senhor tem o meu ministério específico é para o cumprimento de algo que só Ele sabe, eu não sei. Os caminhos de Deus são muito altos, os pensamentos dele são muito altos. Nós cuidamos que sabemos, conhecemos Deus, mas amados, Deus sempre nos surpreende. Então você congregue, amados, para beneficiar de um acompanhamento que é individualizado de acordo com a sua necessidade. Há essa oportunidade de as igrejas acompanharem pessoas de forma a dar leite racional de uma forma fracionada de acordo com o teu crescimento espiritual. Uma pessoa que nasceu de novo, é bebê espiritual, ela vai para a igreja, uma reunião, ela não consegue entender tudo, não compreende as terminologias da Bíblia, tem significados que um homem natural não entende. Mas se você for ensinado, se você for instruído, se você for discipulado, se for acompanhado, você vai ter uma visão alargada da Bíblia até você atingir a maturidade espiritual, até você atingir nascer da água e do Espírito Santo. Então quem vai fazer isso, amado? É o Espírito Santo. Ele vai fazer. Você em casa, você consegue? Não, você não consegue. Na tua casa você está acomodado. Por quê? Porque você tem que congregar, porque tem que haver o pagamento do segundo mandamento. Você tem que servir a Deus, amado. É um mandamento. Não é obrigatório, porque Deus dá livre arbítrio, mas é um mandamento de Deus para ser cumprido para todos aqueles que nele crê. Então congregue. Amém, amados? Ó Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que todos aqueles que entraram, Senhor, em nome de Jesus, não saiam daqui sem a tua justiça. Você, se quer orar segundo a vontade do Senhor, você ora a Deus, traga o assunto que você precisa que o Senhor te ajude hoje. Mas primeiramente se arrependa. Arrependa de todo o teu coração diante de Deus. Cada um de nós sabe, conhece os nossos pecados. Nós conhecemos os nossos pecados, amado. Nós conhecemos as nossas fraquezas, nossas limitações. Nós conhecemos porque às vezes que nós não estamos a vencer. Eu creio que nós conhecemos, nós sabemos por que não estamos a vencer. Só aquele que não conhece mesmo a palavra de Deus, então não sabe por que não está a vencer. Mas aquele que conhece um bocadinho, que sabe que existe um Criador, então este sabe, tem a consciência mínima que seja, por que não está a vencer. Então é um momento de se arrepender. Arrependa, fala com Deus. Só Ele sabe que o que vai no teu coração, o que vai na tua vida, o que vai na tua casa, é só Ele que sabe as tuas mágoas, os teus anseios, são os protocolos de Deus.
eu não os conheço, é espiritual, é sobrenatural, mas que eu sei é que o Espírito Santo que está aqui na terra, está na sua palavra, está numa pregação onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele aí está, o Espírito Santo vai revelar, o Espírito Santo vai ajudar, o Espírito Santo vai consolidar tudo e ele vai resolver, porque ele é um Deus do impossível, Deus de causas impossíveis. Amém? Ó Pai querido, em nome de Jesus, deixa o teu povo. Tu conheces cada um aí presente, Senhor. Tu conheces aqueles que estiveram, que já deixaram, mas aqueles que estão aqui presentes e mesmo aqueles que deixaram, Senhor, eu oro para que o seu Santo Espírito vá, Senhor, contenda com eles, Senhor, mostra-lhes, Senhor, onde que eles estão a falhar, onde que não estão a vencer, onde que precisam ser acertados, Senhor, vai de encontro ao teu povo, são todos ovelhas do teu pasto, aqueles que não são, tu és poderoso para trazer para dentro da tua vontade, para congregar, para teu aprisco, Senhor, tu és o alfa, o ômega, o princípio e fim, tu és o Senhor de tudo e de todos, Senhor, tu cumpres tudo em todos, segundo a tua vontade, vá, Senhor, não toca no coração de todos, segundo a ministração desta palavra, eu oro para que o Senhor confirme com sinais, prodígios e maravilha, que o povo entenda porque que nem todas as orações são respondidas, que todas as orações são ouvidas, mas que nem todas são respondidas, que o povo aprenda a buscar ao Senhor, mas que o povo, antes de buscar ao Senhor, prepare o coração para se arrepender diante de Deus, pois o Senhor é poderoso, autossuficiente para sondar as intenções dos pensamentos do coração e discernir se estamos a mentir, se estamos a ser sinceros, que se aquilo que merecemos, o Senhor dá a cada obreiro é digno do seu salário. Senhor, nestes finais dos tempos, Senhor, como tu disseste, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. Contenda com o teu povo para que o teu povo se arrependa. Contenda com o teu povo para que o povo saia da porta larga, entre na porta estreita. Contenda com o teu povo para que o povo conceda a graça de receber a plenitude da tua glória, Senhor. Manifesta na vida do teu povo. Senhor, eu oro para que todos tenham um coração contrito, um coração disposto a obedecer, para que tu possas manifestar a cada um deles, Senhor. Tu dizes que tu não manifestas no meio do pecado, mas tu manifestas no meio daqueles que têm o coração contrito, que têm o coração arrependido. Senhor, eu oro para que todos nós, eu também, Senhor, diante de ti, todos nós tenhamos nosso coração contrito, disposto a obedecer. Opera, seu Santo Espírito. Opera, Senhor, arranca o acã, arranca a apostasia, arranca a mágoa, arranca o ódio, arranca o rancor, arranca, Senhor, sede de vingança, sede, e que todos tenhamos sede de justiça, pelos métodos do Senhor Jesus Cristo. Tu diz na tua palavra, não vos vinguei a vós mesmos, minha é vingança, eu vos galardoarei, eu vos recompensarei. Senhor, que o Santo Espírito confirma o poder desta palavra no coração de todos, pois a tua palavra também diz no demais, o que nós devemos uns aos outros é o amor. Senhor, que nós não devamos este amor ao nosso próximo, que andemos, Senhor, com nosso coração sincero e íntegro diante de ti, perdoando 70 vezes 7, suportando as mágoas, as fraquezas, os pecados dos outros, orando, Senhor, orando em tudo, nós levemos tudo em oração, Senhor, ao trono da tua graça, erguendo as nossas mãos santas, sem ira nem contenda, clamando a tua justiça, Senhor, clamando a tua justiça para que o Senhor também perdoe os nossos pecados e também nos ajude a libertar o perdão para todos aqueles que cometem injúrias contra nós e nos prepare, Senhor, para então recebermos esta justiça de ti, revestir-nos de toda a armadura. Reveste-nos, Senhor, todos aqui, Senhor, eu oro para que tenhamos nosso coração arrependido, Senhor, reveste-nos, Senhor, da couraça da justiça, reveste a nossa mente, Senhor, do capacete da salvação e reveste os nossos lombos, o nosso coração, a nossa alma, Senhor, a nossa casa, a nossa família, da couraça da justiça e ajuda-nos a permanecer, a perseverar na fé, Senhor, na esperança de ver confirmado, Senhor, o teu trono, a tua justiça na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre você, sobre mim, sobre todos aqui. Eu clamo sangue de Jesus e declaro vitória em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Deus abençoe para a glória dele mesmo. Amém? Um bem-aja.